questão 1 diz assim: considerando o relacionamento filogenético dos metazoários, bem como novidades evolutivas que definem algum dos principais grupos dentro desse clado, assinale a alternativa correta. A gente tem que analisar, então, cada uma delas, né, para ver qual que estaria correta, tá bom? Então, na alternativa A, ele fala assim: os mamíferos apresentam como uma das suas sinapomorfias a presença de pelos. Outra sinapomorfia dos mamíferos, por serem tetrápodos, é a presença de apêndices locomotores pares com um elemento proximal e 2 distais. Bom, a presença de pelos é de fato uma sinapomorfia dos mamíferos. Porém, a estrutura dos membros com um elemento proximal e 2 distal é uma característica dos tetrápodes em geral, mas não é exclusiva dos mamíferos, tá certo? Então, portanto, essa segunda parte, né, da afirmativa A descreve uma plesiomorfia dentro dos mamíferos e não uma sinapomorfia, tá certo? Então, a letra A é incorreta. Na letra B, ele fala o seguinte: os metazoários possuem algumas características exclusivas, dentre elas a presença de colágeno e células gaméticas produzidas por meiose, enquanto a heterotrofia é uma característica considerada plesiomórfica para esse grupo. Então, essa alternativa está correta, tá certo? Os metazoários, né, que são os animais multicelulares, eles possuem colágeno como característica exclusiva do grupo, o que é uma sinapomorfia, né? A produção de gametas por meiose também é uma característica típica desse grupo, tá certo? Já a heterotrofia é plesiomórfica, ou seja, é uma característica ancestral compartilhada com outros grupos, como fungos, também protistas, mas não é exclusiva dos metazoários, tá bom? Então, a letra B, ela é a alternativa correta da nossa questão 1. Vamos ver aí a alternativa C. Ele diz assim: os artrópodes são um grupo bastante diversificado de metazoa, sendo que 2 sinapomorfias exclusivas são a presença do exoesqueleto quitinoso e, por pertencerem aos equidizozoa, a ausência de clivagem espiral. Bom, a letra C é incorreta, né? Então, a presença do exoesqueleto quitinoso é sim uma sinapomorfia dos artrópodes. Porém, a clivagem espiral ou a sua ausência está relacionada principalmente a grupos dentro dos protostômios, né? Os equidizozoários, como os artrópodes e os nematódios, que é o que ele diz na questão, geralmente apresentam clivagem irregular ou radial, mas essa característica não é uma sinapomorfia exclusiva dos artrópodes, o que torna essa afirmação incorreta, né, imprecisa, tá bom? Então, a alternativa C está incorreta também. E a alternativa D diz assim: as esponjas e os quinidários não possuem simetria bilateral, sendo esta uma característica autapomórfica para este grupo, enquanto este mesmo atributo é considerado uma novidade evolutiva para os demais clados de metazoários. Também está incorreta, né? A simetria bilateral é de fato uma novidade evolutiva nos bilatéria, que é um grupo, né, um clado dentro dos metazoários. Porém, as esponjas elas têm assimetria, os quinidários geralmente têm simetria radial. Então, portanto, a simetria bilateral não é uma autapomorfia. A autapomorfia, ela nada mais é do que uma característica exclusiva, tá certo? Por isso que a questão está incorreta. Ela é, sim, uma sinapomorfia dos grupos que a desenvolveram, tá bom? Então, a letra D também está incorreta, portanto, resposta, né, da questão 1, a gente fica aí com a letra B de bola. Na questão 2, ele diz assim: observe o cladograma na figura disponibilizada, que representa uma hipótese filogenética obtida a partir de dados moleculares para os grandes grupos de plantas terrestres. As principais linhagens estão indicadas por pontas de setas. Com os tempos aproximados de divergência das linhagens, números indicados nos nós, em milhões de anos. As letras abaixo dos asteriscos indicam o surgimento de novidades evolutivas, como se segue. Então, aí tem a figura, né, como ele descreveu, e aí ele especifica o que significa cada letra, né, que aparece lá na figura. Então, em A gente vê o surgimento dos estômatos, certo? Em B, o surgimento do sistema vascular especializado. Em C, folhas verdadeiras. Em D, câmbio vascular. Em E, o surgimento da flor. E em F, a perda do câmbio vascular.
E aí ele pergunta, considerando as afirmações abaixo, pede para você assinalar a alternativa correta, né? Ele diz assim na afirmativa 1. O surgimento de um sistema vascular especializado, que ele representou lá pela letra B, ali, ó, nas traqueófitas, tá? Esse câmbio, né, permitiu que as plantas atingissem um porte maior. Claramente, né, uma afirmativa verdadeira. Foi exatamente esse sistema que permitiu o transporte, né, de substâncias através da planta e permitiu que essas, né, atingissem um porte maior. Com certeza, afirmativa 1, afirmativa verdadeira. Em 2, ele diz assim: a perda do câmbio vascular em monocótes é uma plesiomorfia. Aí a gente tem que entender, saber, né, o que é uma plesiomorfia. Então, em cladística, plesiomorfia é um termo que é empregado para designar uma característica considerada primitiva, que foi ou não modificada a outra mais recente dentro de uma linhagem. Mas também plesiomorfia pode se referir à forma primitiva ou ancestral de um organismo. Por exemplo, o quirídeo é a condição ancestral das extremidades dos primitivos tetrápodes. E é, portanto, uma plesiomorfia, tá? Então, essa definição, né, não contempla o que ele especificou no item 2, tá? Não, a perda de uma característica não é considerada plesiomorfia, tá bom? Então, o item 2 ele é falso. No 3, ele fala que a flor contribuiu para o enorme sucesso das angiospermas. Também sabemos que isso é verdadeiro, né? Então, estão corretas as afirmações 1 e 3. Portanto, a resposta da questão 2, a gente fica aí com a letra B de bola, ok? Aí, na questão 3, ele fala sobre o anelamento, né? Essa técnica que consiste na remoção de um anel inteiro de casca. Ele mostra aí numa imagem, né? Em toda a circunferência da árvore, em uma determinada altura do tronco. E ele pergunta qual é a alternativa que explica corretamente por que essa técnica leva à morte do indivíduo, né? Exatamente, a gente comentava na questão anterior sobre o sistema vascular, né? Que permitiu que as plantas atingissem um porte maior, né? E esse sistema é o que permite a comunicação, né? O transporte de substâncias entre a raiz e a planta, certo? Então, no momento em que você retira, né, um anel inteiro da casca, você interrompe, né, bruscamente essa comunicação. E a alternativa que descreve isso é a alternativa B. Tá? Ele fala o seguinte: a casca contém o floema, tecido responsável pela condução dos assimilados da fotossíntese, e sua remoção leva à morte das raízes por inanição, certo? Então, através da casca, né, que vasos levam os produtos da fotossíntese até as raízes, no momento em que essa casca, né, essa camada inteira de casca é retirada, essa comunicação fica interrompida, a planta, portanto, morre, tá? Então, resposta da questão 3, a gente fica aí com a letra B de bola. A questão 4 fala o seguinte: alguns botânicos consideram que as plantas mantêm a fonte da juventude em seu corpo, pois possuem tecidos formados por células que se mantêm ativas e com capacidade de se dividir e se diferenciar em novos tecidos e órgãos. Esses conjuntos de células podem conferir às plantas a capacidade de crescer por tempo indeterminado. Assinale a alternativa que indica corretamente a qual tecido os botânicos se referem. Bom, para a gente responder a questão, a gente tem que relembrar um pouquinho sobre alguns tecidos vegetais, né? A gente tem, né, que o tecido vegetal que é responsável pelo crescimento da planta é o meristema e também pela formação de outros tipos de tecidos vegetais. Esse meristema ele é constituído de células indiferenciadas, né, que se encontram, então, no seu estágio embrionário. E essas células passam por muitas divisões celulares, promovendo aí o crescimento do vegetal. Durante o processo de divisão celular, as células iniciais permanecem diferenciadas, enquanto as derivadas crescem, passam por novas divisões e pelo processo de diferenciação, né? Aí nessa diferenciação acontecem as alterações químicas, fisiológicas e morfológicas, e assim são originadas células especializadas, que formam os diversos tecidos e estruturas do vegetal, tá? Esse meristema, ele pode ser primário ou pode ser secundário.
O meristema primário é o tipo de tecido meristemático cuja origem é embrionária, né? Então, as células desse tecido vão estar presentes desde a formação do embrião da planta, formando os tecidos primários e toda a estrutura primária do vegetal. E ele está presente no ápice dos caules e raízes das plantas, e é conhecido por meristema apical, tá? Então, a gente tem basicamente 3 tipos de meristemas primários. A gente tem protoderme, a gente tem o procâmbio e a gente tem o meristema fundamental, tá? E esse meristema pode ser também secundário. Aí, o meristema secundário se origina a partir do primário, né? Incorporando novas células aos tecidos existentes. E o meristema secundário, também chamado de meristema lateral, ele é encontrado paralelamente ao maior eixo da planta. E faz, então, a planta crescer nesse sentido. E aí, como meristema secundário, a gente tem basicamente o câmbio e o felogênio, tá certo? Bom, então, dito isso, né, relembrando isso aí, essa fonte da juventude, os tecidos formados por células que se mantêm ativas e com capacidade de se dividir e diferenciar em novos tecidos e órgãos, a gente fala exatamente do meristema apical, né? Que contém essas células indiferenciadas, como eu comentei anteriormente, e que vai ser responsável pelo crescimento da planta propriamente dita, pela formação dos demais tecidos, né? De outras novas células, novos tecidos, novas estruturas naquela planta, tá certo? Então, a resposta, o item, né, que responde aí a questão 4 é o item B de bola, tá? Então, a alternativa que indica qual tecido desses botânicos se refere são os meristemas apicais que contêm células indiferenciadas, tá? Questão 4, item B. A questão do número 5 é uma questão sobre cladograma. E aí, a gente sabe que cladograma é uma representação visual das relações evolutivas, né, entre os diversos grupos de organismos, através de uma estrutura que facilita a organização e a compreensão do conhecimento sobre a evolução, né? Então, é uma representação visual, né, simplificada das relações entre esses organismos durante o processo evolutivo. E a gente tem no cladograma os terminais, né, que são os clados ou espécies, enfim, né, o que se deseja representar. A gente tem os ramos, que são as linhas, né, que saem desses terminais. Esses ramos se ligam uns aos outros através dos nós, né, são os encontros aí, e esses nós se conectam, né, diretamente aos terminais, bem como os níveis mais abaixo, formando a raiz, tá? Então, o nó representa um ancestral hipotético para cada agrupamento em que o evento de cladogênese ocorreu. E aí, o último nó vai designar exatamente a inserção da raiz, né? Então, todos esses ramos se unem, formando aí, né, esse ramo inicial, que é a raiz inicial do que está sendo representado, né? A inserção da raiz é o ponto em que um cladograma vai se conectar ao restante da árvore da vida, né? E representa aí uma hipótese da linhagem mais antiga do grupo. Então, na questão, ele pergunta o quê? Ele coloca o quê, né? Ele coloca aí 4 cladogramas e pede para a gente analisar as 5 questões, se são verdadeiras ou falsas, certo? Então, na 5.1, ele fala o seguinte: a topologia dos cladogramas 1 e 3 são exatamente iguais. Se você observar, né, são exatamente iguais, só está espelhado e mudou a posição, né? Um tá na horizontal, o outro tá na vertical, mas são exatamente iguais, tá? Então, a 5.1 ela é verdadeira. Na 5.2, ele coloca o seguinte: o táxon D é o grupo irmão do clado AB somente nos cladogramas 2, 3 e 4. Primeiro, se a gente acabou de dizer que 1 e 3 são idênticos, se isso é verdade para 3, né, que é o que está dito na questão 5.2, aí também teria que ter o 1, certo? Porque eles são idênticos, 1 e 3 são idênticos, certo? Então, e só por isso a gente já anularia a questão 5.2, tá? Então, 5.2 é falsa.
Na 5.3, ele diz assim: o grupo formado pelos táxons AB representa um grupo monofilético em todos os cladogramas. O que é o grupo monofilético? É o grupo de organismos, né, que compartilham um ancestral comum, certo? Então, se a gente observar, é verdade que AB, certo? AB, se você observar, né, você tem um nó sempre com AB juntinho ali a partir daquele nó. Então, é um grupo que mantém, né, que compartilha aí um ancestral comum com os demais grupos do cladograma, tá? Representados, ok? Então, 5.3 é verdadeiro. Na 5.4, ele fala que o grupo formado pelos táxons B, A, C é monofilético no cladograma 1, ok? Ó, você vê aqui um nó, né? Que o D isolado e lá do outro lado a gente tem C, A, B, tá? Então, existe um ancestral comum que tá lá na raiz, né? Aquele nó primeiro lá, como eu comentei anteriormente, tá? Ele é monofilético no cladograma 1 e é parafilético nos cladogramas 2 e 4. Vamos observar? Você observar, e aí o que seria, vamos relembrar também o que é o parafilético, né? O parafilético é o grupo que inclui um ancestral comum e alguns, mas não todos os seus descendentes, né? Então, se você observar em 2 e em 4, como ele coloca na questão, a gente vai ter justamente como se fosse essa quebra, né? Então, o C, ó, ele tá deslocado em relação ao A e B, certo? Então, de fato, em 2 e 4, né, esse ABC, né, o BAC, como ele especificou na questão, é parafilético, tá? Então, questão 5.4 é verdadeira. Na 5.5, ele diz assim: o táxon C é a linhagem mais basal de todos os cladogramas. A mais basal é a que se liga, né, diretamente lá na raiz, né, representada ali pelo primeiro nó, tá? Então, aqui, ó, em 1 a gente tem D, em 2 a gente tem o C, em 3 D e em 4 o C. Então, ele diz que o C é mais basal em todos os cladogramas, está falso, né? Portanto, a gente fica aí com a resposta da questão 5, a seguinte sequência, tá? Verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira e falso. E sobre essa denúncia que chegou até a Prefeitura de Chapecó na semana passada, a gente conversa com a Priscila, ela que é bióloga, né? Priscila vai trazer mais detalhes para a gente, porque essa situação toda vem acontecendo com uma certa frequência aqui no município, né? É um crime ambiental, está previsto em lei, e o que basicamente tem chegado até vocês e tem, de certa forma, preocupado vocês também, tudo isso que vem acontecendo aqui. Oi, Felipe. Com alguma frequência, o órgão ambiental municipal ele recebe esse tipo de denúncia, né? E normalmente é do tipo podas drásticas, né, no logradouro público, até corte de vegetação sem autorização do poder público. E nesse caso em questão, nos preocupou um pouco porque se trata de uma espécie nativa em extinção, que é um cedro, então é um agravante. Pela legislação ambiental, danificar de qualquer modo plantas do logradouro público incide numa infração ambiental que pode, né, ser aplicada multas e também a detenção, né, o que prevê a lei. Nesse caso, basicamente, dessa denúncia, o que aconteceu? A pessoa foi lá e fez um corte no caule da árvore, né? Isso que não pode, né? Ela leva à interrupção da circulação da seiva, que é o que mantém a árvore viva, né? Então, quando a gente faz esse corte na base, ele pode levar ao óbito do exemplar justamente por interromper a circulação da seiva. Nesse caso, então, específico, essa pessoa que fez esse corte já foi identificada e pode responder por isso, por crime ambiental, né? Nesse momento, o Poder Público Municipal ele vai abrir um procedimento de fiscalização ambiental. A gente já está apurando, né, os fatos, né, e o ator ele pode incorrer, então, nessa penalidade de multa e até detenção. Então fica o nosso lembrete que sempre que o cidadão tiver dúvidas a respeito da arborização pública, precisar cortar árvores nativas, que essa pessoa busque informações da Diretoria de Meio Ambiente, né? Supressão de vegetação nativa requer autorização ambiental do poder público.
Então, sempre que for necessário, houver dúvidas, que o cidadão procure a administração, né, a diretoria de meio ambiente, que a gente está à disposição.